Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um projeto bem interessante, todos vão gostar, pois é um ajuste digital de amplitude de um sinal PWM. Você pode adaptar em várias aplicações, em vários projetos e tem várias sacadas de eletrônica digital, analógica e também programação. Olha que interessante. Like de sempre, inscrição no canal. Lembro você que o vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, toroid.com.br, aqui na descrição. Faça a cotação do seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto, indutores toroidais e muito mais. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Faça os seus pedidos, adicione itens no carrinho e utilize o cupom de desconto WRKITS na sua compra na Tiger Comp. Lembro todos dos nossos cursos Hotmart, links na descrição. Recentemente lançamos o Linguagem C, que está sensacional. Estou gostando de ver os alunos acompanhando as aulas, gostando bastante, fazendo os exercícios propostos lá no curso. Tá demais, a galera tá aprendendo muito. Seja você também um futuro programador profissional, então confira aqui na descrição. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu já apresento o circuito completo do nosso PWM com ajuste de amplitude digital. E este circuito, esta parte aqui, é o principal segredo, digamos assim, para conseguirmos este ajuste de forma digital. Então observe que nós temos aqui um buffer com o 4093. O circuito integrado CMOS, que tem as 4 portas Schmitt Trigger em um único encapsulamento. Eu tenho aqui uma porta ligada como inversora, as duas entradas ligadas em curto. É isso que temos. E eu aplico em um conjunto de das três outras portas do mesmo circuito integrado, ligadas como um buffer, pois eu tenho aqui um dos seus pinos ligados à tensão de trabalho, e a outra entrada recebe o meu sinal PWM propriamente dito. E as três saídas fornecem o sinal PWM final, que eu vou poder variar o duty cycle. Dependendo do projeto, você pode variar a frequência tranquilamente e a amplitude, tudo de forma digital. É este o intuito do projeto. Então este buffer, além de restaurar possíveis falhas no sinal, pois o Schmitt Trigger restaura sinais analógicos para o padrão digital, ele nos dá um pouco de ganho de corrente. Se você precisar acionar cargas que drenem ainda mais corrente, é interessante projetar um circuito driver aqui para a saída. Mas isso é assunto para outros projetos. Você que já sabe também pode aproveitar a mesma topologia e adicionar. Sempre damos ideias para você implementar a mais nos circuitos. Você vê aqui um transistor também. Esse transistor está ligado como driver. Ele recebe um sinal PWM que vem do seu processador. Você pode utilizar o processador que você quiser ou até mesmo outros circuitos para gerar o PWM. Quando nós temos nível baixo, o transistor está cortado. Transistor cortado, este pull-up aqui de 18K vai deixar a entrada do buffer digital com um nível alto, que corresponde a esta tensão aqui, PWM amp. Se eu tenho nível alto aqui em PWM1, o transistor está saturado. Então ele conduz corrente do coletor pelo emissor, no sentido convencional. Eu tenho algo muito próximo de zero no coletor do transistor e eu terei o reconhecimento do low pela porta NAND do 4093. Então o buffer vai entregar o sinal na saída, o sinal correspondente na saída. O BSX20 é o transistor escolhido aqui, pois ele atua em frequências mais elevadas, mas saiba que você pode utilizar outro transistor, por exemplo o 2N2222, que tem um desempenho um pouco abaixo em frequência em relação ao BSX20, mas vai funcionar para a maioria das aplicações gerais aí. Ou quem quiser testar o circuito e não tiver o 2N2222, pode até testar com o BC547, sem problema algum. Mas o 2N2222 é quase que obrigatório para você ter aí em seu estoque. Pense nisso. Então o PWM entra aqui,
e ele sai aqui com a amplitude que temos aqui. Este é o segredo, você já entendeu. Como o 4093 é um CMOS, e de acordo com o seu datasheet eu consigo alimentá-lo com tensões de 2 a 18 volts, a tensão que eu tiver alimentando ele é a que será a amplitude do sinal de saída, aproximadamente. Eu preciso desse driver apenas para adequar o nível de tensão, pois aqui chega um sinal 0 a 5 volts. Se eu tiver aqui, por exemplo, 12 volts, eu preciso dar um ganho no sinal de tensão. Então, por isso que o driver está aqui atuando desta forma. Eu consigo uma entrada aqui de 0 a 12 volts de amplitude, de modo que o 4093 reconheça os níveis lógicos corretamente. Pois se eu tiver uma tensão, digamos, de 12 volts, 15 volts aqui, e um sinal direto de 0 a 5, pode ser que o 5 não seja reconhecido como o high, nível lógico alto, pelo 4093. Por isso que temos o transistor aqui. O sinal entra aqui, sai no coletor, sai, né, entre aspas esse sai, mas enfim, ele é convertido aqui no transistor, então sinal em high aqui, nós teremos no coletor um sinal em low, nós teremos no coletor um sinal em high. Aqui a porta inversora inverte mais uma vez. Então na saída do pino 3 eu tenho o sinal em fase com PWM2, porém aqui no buffer de saída eu tenho inversão de novo, ou seja, ele passa por 3 inversões. Quando nós temos inversões de ordem ímpar, o sinal defasa em 180 graus. Por isso o PWM out estará defasado em 180 graus em relação ao PWM de saída do seu processador. Isso deve ser levado em consideração. Se você quiser sinais em fase, você poderia utilizar aqui o próprio 4093 e na saída aqui ligar esta porta como um inversor e utilizar um buffer de 2 portas. Aí fica a seu critério. Mas o que importa realmente é o PWM de saída. E aí como nós vamos variar esta tensão de forma digital? Agora vem o segundo segredo do circuito que está aqui em cima. Ó. Este é o arranjo que nos possibilita isso. Um arranjo bem simples de compreendermos. Olha só, eu tenho um outro sinal PWM. Esse precisa estar com a frequência em 1 kHz, porque nós vamos filtrá-lo. Eu tenho um filtro RC, passa baixas. Tem uma frequência de corte bem pequena, cerca de 1 Hz e pouco. É 1 microfarad vezes 100K vezes 2π, 1 sobre isso. 1,59 Hz. Então nós teremos um nível DC praticamente aqui na entrada não inversora desse amplificador operacional. Variando o Duty Cycle deste PWM eu consigo variar este nível DC. Ou seja, na entrada do LM358 eu tenho uma tensão que varia aproximadamente de 0 a 5 volts. E aqui você já entendeu mais ou menos como vamos ajustar. Esta tensão aqui tem uma corrente baixa. Então o operacional, além de dar um ganho de tensão que eu preciso, para ter uma variação maior no range, ele dá um ganho de corrente. Curso ou Pumps básico, link na descrição para quem quer conhecer mais sobre isso. O LM358 está na topologia não inversora, o ganho é R3 dividido por R2 mais 1. Utilizando os nossos valores aqui, eu tenho 9.100 ohms dividido por 2.700 ohms mais 1. Um pouco acima de 4 o ganho deste amplificador. Como eu tenho uma variação de 0 a 5, eu terei uma variação de 0 a aproximadamente 5 vezes 4, que é 20, que é a tensão selecionada aqui para ser a tensão máxima que vamos trabalhar. O LM358 foi escolhido pois ele consegue excursionar o zero em tensão não simétrica. Por isso que utilizamos este dispositivo. Se você utilizasse um comum como o 741 ou o CA3140 ou outro, você precisaria de uma tensão negativa no pino 4. É uma desvantagem. Esse capacitor é desacoplamento,
esse C3 é desacoplamento, e aqui você vê um LM317, que é um circuito regulador de tensão. É ele que vai fornecer esta variação de tensão, para dar mais um ganho de corrente na minha tensão de saída. Então eu forneço essa referência de ajuste para o dispositivo. Ele está projetado então para variar essa tensão proporcionalmente à tensão de saída do LM358, que por sinal é ajustada proporcionalmente à tensão em sua entrada não inversora, que corresponde ao Duty Cycle do PWM1. Você viu aqui que com um sinal digital, que esse PWM1 pode vir de um FPGA, de um microcontrolador, do processador que você quiser, que você pode ajustar o DUT digitalmente, via software, enviando comando serial, ajustando com o encoder 360, ajustando com botões, o meio que você preferir para este ajuste, com uma entrada de teclado, um teclado matricial, eu quero 50%, você digita 50%, Enter, ele gera o Duty Cycle em 50%, isso tudo é possível. Então, com meios digitais você atua em uma variação analógica, praticamente um conversor digital analógico. E é isso que vamos enviar. Veja que aqui eu tenho PWM Amp, que é o mesmo fio, digamos, pois é a mesma label, está conectando estes pontos aqui, que vai atuar na tensão do PWM de interesse, que é o 2 aqui. O 2 é o PWM da saída, PWM1 é para ajuste da amplitude deste PWM de saída. Simples assim. O circuito completo é esse. Em outras palavras, você precisa de 2 PWMs, um para utilizar, é este que terá a variação de amplitude, e aí você pode atuar na variação de frequência DUT do mesmo sinal, e um outro que precisa estar em 1 kHz, e de acordo com o seu Duty Cycle, você ajusta a amplitude de saída. E aí, para testar esse circuito, para não me limitar ao uso dos geradores do laboratório, eu implementei este circuito com o PIC12F675, que a partir de 2 potenciômetros eu atuo nos ajustes. Então o potenciômetro 1 vai ajustar a amplitude do PWM de saída, que na realidade estará atuando no DUT do PWM1, e o potenciômetro 2, o Trinpot 2, vai atuar no DUT deste PWM de saída, que terá sua amplitude ajustada por P1 aqui. O circuito é este, galera. Então veja que no lugar do PIC12F675 você pode ter o microcontrolador que você quiser, ou o circuito digital que você quiser. Só precisa garantir um PWM de 1 kHz, um DUT variável, e um segundo PWM, que é o que você vai de fato utilizar na saída do circuito. Vamos ver o software para o PIC12F675. O circuito completo é esse em PDF, você pode baixar aqui na descrição. E o software eu deixo também para você disponível. Este software foi desenvolvido no MicroC na linguagem C. Os alunos do curso de linguagem C já sabem o quão importante é trabalhar em portabilidade, sabem trabalhar com diferentes tipos de microcontroladores independente do software desenvolvido. Então você muitas vezes tem a dúvida, eu tenho esse software para PIC, como eu vou convertê-lo para um AVR, ou como eu vou trabalhar o meu Arduino com este software? Quem está fazendo o curso de C aprendeu este tipo de coisa, então eu recomendo, hein? Link aqui na descrição, aproveite que está sensacional. Olha só, nós temos aqui os Fuse Bits, configuro o oscilador interno sem clock de saída, vou utilizar o próprio RC interno do PIC em 4 MHz, Power Up Timer ligado para estabilização, sem o Master Clear, não quero dar um reset no PIC, e sem detecção de baixa tensão. Mapeamento de hardware, eu tenho aqui o analógico 0 para o ajuste 1 e o analógico 1 para o ajuste 2. GP2 é o PWM1, GP4 é o PWM2. Tem uma função que é para atualizar o PWM. Para esta função eu passo o valor de ajuste, seja o 1 ou seja o 2, e passo o PWM, passo o endereço do PWM, no caso é o endereço da variável que contém o Duty Cycle deste PWM. Passo um valor mínimo de DUT e um valor máximo de DUT. Então aqui eu fixo os meus ranges
para obter tensões na faixa desejada. Variáveis globais, então os ajustes você já percebeu que vão armazenar um valor de conversão AD, como é 10 bits no PIC, é 0 a 1023. PWM1 e 2 são valores de 8 bits. Eu iniciei tudo na metade aqui, mas ele inicia lendo já os trimpots, então já vai enviar de cara os PWMs com o DUT aqui, conforme a posição do eixo do trimpot. Interrupções aqui para gerar os PWMs utilizando os timers. Então configuramos as saídas, a inicialização delas. IntCon configura as minhas interrupções. Aqui eu ligo o timer 0 e um para scaler 1 para 4. Interrupção do timer 1. Ligo o timer 1 para scaler 1 para 4. E aqui o timer 1 high eu deixo em FF. Eu vou trabalhar o timer 1 só com 8 bits. Então este registro sempre recebe FF, para ele sempre ter o overflow. Com isso, atualizando inclusive na interrupção, eu trabalho só com timer 1 low. Portanto, eu transformei o timer 1, que é 16, para 8 bits, para ter normalizado os dois PWMs. Ancel configura as minhas duas entradas analógicas e aqui eu ligo o conversor AD. No loop infinito, eu atualizo o ajuste 1 com a função ADC Read, função do próprio compilador aqui para ler a entrada analógica que eu quero, no caso aqui é a 0, e armazeno o valor de 0 a 1023 aqui. Mesma coisa para o ajuste 2, só que ele lê a entrada analógica 1. Então eu chamo o PWM Update, que eu passo o valor de ajuste 1, e o endereço de PWM1, com a faixa 102 a 716, que é 10% a 70%. Como calculamos isso? O valor máximo é 1023, que seria o 100%. Então, eu divido por 100 vezes 10. Deu 102. 1023 dividido por 100 vezes 716. Aliás, dividido vezes 70, né? 1023 dividido por 100 vezes 70, que é o 70%, deu 716. Então este é o PWM utilizado para o ajuste de amplitude do PWM, que é o PWM2. O PWM2 é o próprio PWM, e aqui eu fixei em valores entre 4% e 95%, utilizando o mesmo cálculo que eu mostrei agora para você. Como funciona esta função? Eu passo o ajuste que eu li na entrada analógica. Aqui eu fixo o meu mínimo, e aqui eu fixo o meu máximo. E aqui eu normalizo para os 8 bits. Compreendeu? Eu vou atualizar o meu DUT, passando o endereço do PWM como parâmetro para a função. Então o apontado por PWM recebe o ajuste dividido por 4. Utilizei o Shift Right para fazer uma divisão rápida por 4. Por que dividido por 4? Normalização de 10 para 8 bits. 10 bits é 1024, 8 bits é 256, dá 4. De modo que com o valor máximo eu terei um valor máximo de 8 bits. Um valor máximo de 10 bits eu terei um valor máximo de 8 bits, e assim de forma linearmente proporcional. E é isso que fazemos aqui. Entendido o ajuste, entenda que estamos gerando interrupções do timer 0 para controlar o PWM1 e do timer 1 para controlar o PWM2. Então os algoritmos para interrupções e gerar estes PWMs são estes aqui. Eu trabalho diretamente com as variáveis que conterão os 8 bits necessários para o ajuste de Duty Cycle. Este algoritmo eu expliquei com riqueza de detalhes no curso de linguagem C e também em aulas antigas aqui do canal. Então não convém perdermos muito tempo com isso, mas estamos gerando PWM por software através dos hardwares de timer. Com isso nós temos sinais bem estáveis, com frequência fixa e um DUT variável. Para determinar a frequência, que eu preciso de 1 kHz, pelo menos para o PWM1, eu utilizo o ciclo de máquina, então 4 MHz dividido por 4 significa que o PIC roda 1 MHz, 1 sobre isso dá 1 microsegundo, que é o tempo necessário para executar uma instrução sem desvio. Então 1 microsegundo
vezes o conteúdo de 8 bits, vezes o pré-scaler que eu configurei, dá um período aproximadamente de 1 milissegundo, uma frequência aproximadamente de 1 kHz. Não é necessário que seja exatamente 1 kHz, mas algo bem próximo. E aí eu configurei os dois timers para 1 para 4 pré-scaler, os dois terão a mesma frequência, mas saiba que o PWM1 é o que precisa ter 1 kHz. O 2 pode inclusive ser uma frequência variável, pois é esse que você vai utilizar na saída. Então é interessante variar frequência, Duty Cycle e amplitude. Tá aí, galera, então um projeto bem interessante este. Eu recomendo que você baixe os arquivos e estude um pouco mais. De novo, eu vou recomendar o curso de C, para você aprender bastante e conseguir desenvolver este tipo de software também por conta própria. E é claro, permite muitas adaptações para o seu projeto específico. Vamos para a bancada agora ver tudo isso funcionando. Venha comigo! Circuito completo e montado aqui na protoboard, como você pode observar. Temos os dois trim pots, esse de cima aqui é o ajuste de amplitude e o de baixo é o ajuste de Duty Cycle do próprio PWM final. Temos aqui o PIC 12F675 que gera os dois sinais PWM que precisamos para este teste. Conforme conversamos, você pode implementar das mais diversas formas este ajuste, inclusive incluindo uma interface HM com tela para o usuário ajustar, encoders 360, entre muitas outras formas que você poderá pensar para ajustar a amplitude deste PWM, frequência e Duty Cycle. O sinal entra aqui no filtro passa-baixas, que é aplicado ao LM358, um amplificador não inversor, com ganho aproximadamente 4. Este ganho é aplicado no ajuste do LM317 para regular a amplitude do PWM final, que basicamente é a tensão que alimenta o circuito final, que tem o 4093 e o BSX20 para fazer a normalização do sinal que vai ao buffer digital final. O osciloscópio está devidamente conectado, nós temos aqui o PWM de ajuste de amplitude, aqui o PWM original que é aplicado ao circuito para o ajuste, o que vem também do mesmo microcontrolador, aqui a saída final do circuito, e aqui nós temos a amplitude, então a tensão DC que vai variar conforme este PWM aqui que vamos fazer o ajuste. Eu vou ajustar aqui os trim pots em tempo real, então eles emulam o ajuste do usuário final, que quer ajustar uma amplitude do PWM neste trim pot aqui, e também o Duty Cycle do PWM neste outro trim pot aqui. Então, com a visualização das formas de onda do circuito, ficará bem simples de compreender, ainda mais como tudo funciona. Mas, como vimos, é um circuito relativamente simples, que você pode implementar em projetos profissionais. Na alimentação estou utilizando a fonte de bancada, a de 20 volts para o circuito principal de ajuste, tem aí menos de 20 mA de consumo, e o canal 3 aqui fornece os 5 volts para o microcontrolador, basicamente. Então você pode imaginar aí um circuito que você tenha uma tensão DC bem regulada de 20 volts para atuar neste ajuste no range completo que podemos atuar. E aí você pode adicionar, por exemplo, um 7805 ou algum outro meio para baixar a tensão de 20 volts para 5 volts, que irá alimentar os seus circuitos lógicos do seu gerador PWM profissional. Vamos agora dar uma olhada nestas formas de onda. Coloquei aqui na tela do osciloscópio as indicações. Então é aqui a amplitude, então a tensão que é aplicada ao circuito final, no canal 4, PWM de ajuste, justamente o PWM usado para ajustar esta tensão, e aqui nós temos o PWM que sai do PIC, em lilás, e em azul nós temos o PWM que sai do circuito final. Estão em contrafase, pois este sinal em lilás passa por 3 etapas de inversão, como vimos no esquemático do circuito. O que interessa para nós de fato é o PWM final, que é esse que vamos ajustar a amplitude. Eu estou inicialmente trigando o osciloscópio para o PWM final, de modo que quando eu ajustar aqui o trim pot, você vai ver a amplitude dele se modificando. Olha que beleza, fantástico, hein? Aqui dá para entender perfeitamente tudo o que ocorre. Então nós temos aqui o valor menor,
obtido com este arranjo, 4.4 volts. À medida que eu vou variando o Duty Cycle, aqui do sinal em amarelo, eu vou aumentando a tensão em verde e por consequência eu vou aumentando a amplitude do PWM final, que no valor máximo aí está em 16.8 volts, de acordo com a medida do osciloscópio. Se você utilizar um DUT máximo maior, configurável aqui no amarelo, você consegue aumentar um pouco mais esta amplitude, e de forma análoga, se utilizar um Duty Cycle menor, consegue diminuir um pouquinho mais a amplitude também. Eu lembro você que nós, no software do 675, do PIC 675, limitamos aí em 10% até 70% este PWM aqui para trabalhar em um range adequado, mas aqui na prática estou vendo que poderia ser até um pouco mais flexível essa questão, pois o 4093 funciona com 3.3 volts sem problema algum, e também nós podemos aumentar um pouquinho mais a amplitude, só lembrando que aumentar um pouquinho mais, de preferência até no máximo uns 17 volts, pois já estaríamos de certa forma trabalhando acima do range ideal que o fabricante nos fornece para o 4093, mas acredito ser possível trabalhar assim. O dispositivo suporta essa tensão, pois o máximo possível é 18 volts, de acordo com o fabricante. A frequência de ambos os sinais PWM ficou em torno de 1 kHz, mas eu estou utilizando a mesma frequência porque configurei assim no software. A frequência que precisa estar necessariamente em 1 kHz para este projeto aqui é a frequência do PWM de ajuste. O PWM de saída, que é o em azul, pode ser a frequência que você quiser, pode ser uma frequência variável, e inclusive você pode implementar isso via software. O importante é que 1 kHz seja a frequência do ajuste para se adequar ao filtro passa-baixas que projetamos. Então o ajuste está aí operando, eu consigo ajustar a amplitude que eu quero e então atuar no Duty Cycle. E como dito, você pode ter aí um projeto que você modifica também a frequência do PWM de saída. E ficou muito bom de ajustar aqui através dos trimpots. Aí você pode imaginar um circuito digital de ajuste ou mesmo um circuito utilizando um encoder 360, característico de equipamentos profissionais. Vou modificar o trigger do osciloscópio agora para o canal 1, para vermos o ajuste de amplitude. Então olha só, vou sobrepor os dois canais, e aqui fica evidente que quanto maior o Duty Cycle, maior a tensão eu tenho na saída do circuito. É isso que queremos. Então aplicamos esse DUT, esse PWM filtrado com passa-baixas, e esse sinal DC é aplicado na entrada do amplificador não inversor. Como temos aí um range próximo de 0 a 5 e o ganho do amplificador é próximo de 4, nós convertemos para um range próximo de 0 a 20 volts. Este foi o intuito. E temos aí algo em torno de 0 a 18 volts mais ou menos. Estamos em 10 volts por divisão no canal 4. E o ajuste responde muito bem, como você pode observar, também comprovando que o nosso software desenvolvido para o PIC está muito bem projetado. Agora, desligando os outros canais, nós vamos enxergar apenas o canal 2, que seria a saída definitiva do seu circuito, ó. O aspecto seria esse. Então aqui eu tenho um simples ajuste de amplitude, que foi o que implementamos. Olha que bacana o funcionamento. Perfeito. E aqui o ajuste de Duty Cycle. Tá aí. Sensacional. Então podemos ter
a amplitude desejada com o DUT desejado. Ele está respondendo muito bem e você pode projetar também este sinal PWM que vai para a saída aqui do circuito para se modificar em frequência. Para isso é só utilizar aí um software desejado com o próprio PIC12F675 ou então com um outro microcontrolador que você queira. E encerramos mais uma clássica de sexta aqui, espero que tenha gostado, um projeto bem interessante mesmo, fácil de implementar. Se você entender os conceitos, você adapta também para diferentes situações. Novamente eu vou recomendar o curso de linguagem C, que está sensacional e vai lhe permitir desenvolver esse e outros projetos a nível profissional para você utilizar em seu laboratório ou mesmo para encontrar soluções em circuitos, em projetos que você esteja desenvolvendo. Deixe o seu feedback aqui embaixo, é muito importante para nós. Comente bastante. Tem sexta, tem clássica aqui no WR Kids Channel. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Tem sexta, tem clássica aqui no WR Kids Channel. Confira os nossos mais de 3.200 vídeos publicados aqui no canal. Faça um WR Flix, maratone tudo. E também nos acompanhe nas demais redes sociais. Tem o meu Instagram, o meu Twitter, tem Telegram, WR Kids, Instagram. Muitas postagens sobre eletrônica para quem gosta. Siga agora mesmo tudo aqui embaixo para você conferir. Tenham todos um ótimo final de semana. Aquele abraço, bons projetos e até a próxima.